Abram nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 21 ao 31. Aliás, 22 ao 31. Gálatas, capítulo 4, 22 ao 31. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Abaixe sua cabeça, ore um pouquinho, peça ao Senhor que fale ao seu coração, que hoje ministre ao seu coração, de maneira tal que você possa ser renovado pela força do seu poder e da sua palavra. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para que a Tua palavra entre em nosso ser e possa ela produzir os feitos necessários para a nossa vida segundo o Teu coração. Nós somos Teus filhos, meu Deus, separados pela Tua graça, misericórdia, e queremos nessa hora, meu Pai, ser instruídos pelo Senhor, orientados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar repreendendo agora toda a esfera maligna que possa vir impedir, interromper, trazer qualquer tipo de desvio, Pai, de entendimento na mente de todos nós, em nome de Jesus. Pai, capacite esse Teu servo, que está incumbido, ó Deus, de revelar essa palavra ao Teu povo, de maneira tal que possa, Senhor, o Senhor falar através desse Teu servo, em nome de Jesus. Assim como capacita todos nós, de tal maneira que sejamos uma terra fértil, pronta, arada pelo Teu Espírito, para que essa semente da vida possa encontrar uma terra que possa frutificar a 100 por 1, a 1000 por 1, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso nós pedimos, Pai, e nos entregamos em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus amados, esta carta de Paulo aos Gálatas foi uma carta escrita dentro de um propósito difícil, um propósito ao qual Paulo ardia em seu coração para levar ao povo da Galácia a instrução necessária para retomarem o caminho, para vir de volta para aqueles ensinamentos que ele havia ensinado, orientado. Aquela área toda havia sido evangelizada por ele, através dos seus discípulos, de tal maneira que a Galácia
praticamente toda vinha sendo trabalhada de maneira poderosa pelo Espírito do Senhor. Mas o trabalho estava crescendo e evidentemente chamou a atenção dos irmãos cristãos lá de Israel, que mandam enviados para lá, para que possa levar aos irmãos da Galácia a orientação judaizante, que seria que eles deveriam ter a mesma prática que eles tinham em Israel, dos ritos, da cultura, e que deixassem os ensinamentos de Paulo, que eram os ensinamentos que eles tinham recebido da graça de Deus, da liberdade em Cristo, para que eles viessem para os ritos, para a visão da obra que ainda migrava no meio do povo de Israel. Então aquele povo da Galácia começa a ser influenciado de maneira forte pelos preceitos, pelos costumes, pelos ritos judaizantes. E evidentemente que esses preceitos e esses ritos estavam trazendo o povo para um comportamento muito rígido, fora da liberdade que o Espírito dava àquelas pessoas que se convertiam, de louvar a Deus, cultuar ao Senhor, sem aqueles ritos e preceitos judaizantes. Então, Paulo escreve essa carta, e essa carta tem todo esse objetivo de trazer de volta o povo ao primeiro amor, trazer de volta o povo para aquele culto agradável ao Senhor, trazer de volta o povo para o trabalho de disseminar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessariamente não eram só judias, mas eram gregos, romanos, seja quem fosse. Não havia em Paulo nenhuma ação de viver o evangelho de gueto, muito pelo contrário. Paulo queria pregar o evangelho a todas as pessoas, em qualquer nação, qualquer cultura. Importante para Paulo é que as pessoas fossem convertidas, fossem libertas, fossem curadas, fossem salvas. E o evangelho de Paulo era evidentemente um evangelho que levava a palavra de Cristo, uma palavra libertadora, libertando as pessoas dos seus ritos, do seu paganismo, de tudo aquilo que levava o povo, as pessoas, inegavelmente para o inferno. E mais até do que o inferno, uma vida infernal aqui na terra. O evangelho de Paulo era um evangelho que libertava, é um evangelho das boas novas, verdadeiramente. Mas estavam morrendo lá. E Paulo então tinha esse propósito, que a salvação fosse algo notório pela fé e não pelas obras. Pela fé. Paulo tinha a intenção que aquele povo não se submetesse àquele jugo judaizante. E Paulo tinha também a forte convicção de que as pessoas continuassem se lançando a pregar o evangelho, a discipular as pessoas, a viver envolvida com outras vidas, para que elas fossem libertas, curadas e salvas. No texto que nós lemos, Paulo fala de uma coisa interessante. Se você puder olhar comigo aí, ele trabalha com duas pessoas de maneira muito forte, Sara e Agar. E ele trabalha aqui de uma maneira que nos leva a refletir muito sobre essa questão de como nós devemos entender a vontade de Deus para a nossa vida mesma. Como é que nós podemos nos disponibilizar de verdade para a obra do Senhor, para a obra que Deus escolheu desde a eternidade. Anos, muitíssimos anos de você vir e sequer vir ao mundo, Deus já tinha um propósito na sua vida e na minha vida, e um propósito nessa igreja. Então eu quero frisar muito bem isso, que nós tenhamos esse entendimento do qual é o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida, para a vida dessa igreja. Então ele usa uma forma de expressão que chama-se alegoria, está aí, você olha lá comigo no versículo 24. Essas coisas são alegóricas, né? O que é uma alegoria? Quando ele coloca aqui, alegoria é você usar de um expediente que vai lidar com a forma de você falar, a forma de você explicar, e você explicar uma expressão verbal, de um pensamento, de uma ideia. Então ele usa a figura alegórica, que é, vou usar aqui de uma história, ou de um exemplo, ou de um formato verbal,
para explicar um pouco melhor o que eu quero explicar, uma vez que possa ser um pouco difícil. É isso que é a intenção dele. E ele começa então também dizendo assim, nesse mesmo versículo 24: essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Duas alianças. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto que se faz, normalmente entre duas pessoas ou mais. Mas essa aliança deverá ter consequências, por isso se faz acordo, pacto, tem consequências. Mesmo consequências quando você as cumpre ou quando você não as cumpre, tem consequências. Então ele chama essa questão de Sara e Agar como uma forma alegórica, dentro do contexto que ele diz o seguinte: vamos entender o que elas representam, o que Agar representa e o que Sara representa para o povo de Deus. E aí é necessário que nós possamos fazer um brevíssimo relato histórico da vida de Abraão, uma vez que Sara e Agar eram esposas de Abraão. Abraão é chamado por Deus no meio do seu povo, morava no meio de um povo idólatra. Sua família era uma família idólatra. Deus o chama e diz para ele sair, sem destino, mas sair, porque Deus iria fazer dele o pai de uma grande nação. O pai de uma grande nação. Abraão sai, e ele sai com Sara e um sobrinho. E quando ele sai com a sua esposa e o sobrinho, como diz na gíria, não muito rico, quase com uma mão na frente e outra atrás, sem muito ter o que fazer, sem muito saber para onde ir, mas à medida que ele vai peregrinando pelo deserto, Deus vai o abençoando. Lá pelas tantas, ele resolve ir para o Egito, porque havia uma grande seca naquela região, e ele resolve ir para o Egito. E quando ele vai para o Egito, lá ele monta uma artimanha com a sua esposa Sara, que na verdade Sara era meio-irmã dele, não era 100% irmã, era meio-irmã. E ele monta uma artimanha porque Sara era uma mulher bonita, e ele diz lá naquela terra do Egito que ela só era irmã. Faraó, usando as suas prerrogativas de rei, pega a Sara para si como esposa, e há todo um desenrolar aí complicado por causa desse ato esse que Abraão faz sem a orientação de Deus, por conta própria. Mas Deus intervém e faz com que Faraó devolva Sara para Abraão. Mas nesse processo, nesse tempo que ele fica no Egito, ele recebe muitos prêmios, muitos presentes de Faraó. A Bíblia não explica bem como é que foi essa história dos presentes, mas um dos presentes que ele leva, além de muitos outros, como gado, como ovelha, como animais, ganha escravos. E um desses escravos é Agar. Agar, que é uma escrava egípcia, dada para Abraão, que passa a ser serva de Sara. E eles voltam para a terra deles, peregrinam de volta para a Palestina, hoje a Palestina. E o tempo se passa. Nesse inteirinho, Deus fala com Abraão que ele de fato vai ser pai de uma grande nação. E ele questiona Deus: como é que eu vou ser pai de uma grande nação se a minha mulher é estéril? Minha mulher não pode ter filhos. E o tempo vai passando, 10 anos já são percorridos, e a questão de que ser pai e ser mãe é algo muito sério na cultura judaica até hoje. Naquela época então nem se fala. E uma mulher estéril que não possa dar filho ao seu marido judeu é quase uma maldição. Mas a cultura da época dizia que uma senhora de escravos, um senhor de escravos, ela sendo estéril, ela pode transformar a sua escrava em concubina do seu marido, porque ali é assim permitido na época. E o filho dessa escrava não seria da escrava, seria da sua senhora. Portanto, ela usaria o ventre, não como é hoje, né, que pode ser feita uma inseminação, lá era literal, o ventre da escrava, mas é óbvio que o marido teria que ter relações com essa escrava, para que o filho que dessa escrava nascesse fosse dela, da senhora, e pudesse então gerar um herdeiro conforme
a promessa de Deus. Ocorre que Deus não disse que seria assim. Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação com a sua esposa. Mas eles armam essa situação, que não é bem uma artimanha, porque era legal, e desse processo todo, a concubina Agar, escrava de Sara, escrava de Abraão, nasce Ismael, primogênito de Abraão. A outra lei da época dizia que o filho primogênito herda tudo. Herda, além dos bens, herda a bênção, herda a unção do pai. Portanto, o que Sara e Abraão fez foi: teremos um filho e ele será o herdeiro das promessas de Deus. O herdeiro das promessas de Deus. Esse menino cresce e chega um momento que, evidentemente, a história diz que há uma grande questão entre essa escrava, que agora se acha, porque ela continua escrava. O filho é o filho de uma escrava, mas ela se acha e começa a humilhar Sara diante das pessoas, tanto que porque ela era estéril, também porque ela agora tinha um filho da escrava, e começa a humilhar muito Sara. Sara, vai até o seu esposo e leva isso. E a história diz que Abraão então despede a sua serva, sua escrava, Agar, com esse filho para ir para o deserto. Literalmente. Vamos para o deserto. Ele manda embora. Passado um tempo, Deus fala de novo com Abraão e com Sara. E Sara engravida. Abraão com 100 anos. E Sara com 90 e tantos anos. Engravida. Apesar de toda a contrariedade da lógica humana. Engravida e nasce Ismael. Ismael não, Isaac. Nasce Isaac. Isaac nasce dessa promessa de Deus, dessa bênção de Deus. E cresce. Então Paulo usa essa história. A história de Agar com a história de Sara. Nesse contexto de falar com os Gálatas, que estavam se desviando do preceito da vontade de Deus para eles. Então, o objetivo de Paulo é usar como um fator alegórico as duas mulheres. E o que nós vamos conversar aqui é sobre isso, mas trazendo para os nossos dias. A igreja é o povo de Deus. A igreja é chamada por Deus, assim como foi chamado de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, o povo de Deus. E portanto, esta figura de linguagem que Paulo usa nesse texto para os Gálatas é absolutamente apropriado para a igreja do século 21. E aí vamos entender o que ele quis dizer ao usar a alegoria de Sara e Agar. Quando ele começa a trabalhar esse assunto, ele deixa claro lá para os Gálatas que há dois povos de Deus. Dois povos. E não está se referindo à questão judaizante simplesmente, e à questão dos arábios, que é algo que nós temos na interpretação hoje. Ismael gerou os árabes de hoje. Isaac gerou os judeus. Mas a igreja de Cristo, a igreja hoje, o corpo de Cristo, é a igreja que foi renascida em Cristo, ressurreta em Cristo. Então não é nem judeu e nem árabes. Não é nem os descendentes biológicos de Ismael, nem os descendentes biológicos de Isaac. A igreja são os descendentes espirituais em Cristo Jesus. O povo de Deus hoje é o povo nascido em Cristo. Em Cristo. Seja ele judeu, seja ele árabe, ou seja ele brasileiro.
O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, são os nascidos de novo, seja de que nação for. Esse é o evangelho de Paulo. Ele dizia: o povo de Deus agora não é judeu, não é grego, não é árabe, não é romano, são todos que são nascidos de Deus. E assim era com os Gálatas. Havia ali a igreja, como é a nossa aqui hoje, a igreja de Deus, porque eles eram nascidos em Cristo. Nascidos em Cristo. Mas Paulo vem e fala que há duas alianças desse povo, e chama uma de Sara e chama outra de Agar. Ele compara dizendo: um é Agar e o outro é Sara. O que representa Agar? Agar representou a intromissão de Satanás no processo. Quem era Agar? Agar era uma escrava de Faraó. Agar era o presente de Faraó para Abraão e Sara. Agar era a enviada, a colocada no meio da família de Abraão por Faraó. E qual é a simbologia de Faraó? O que simboliza, tipifica Faraó? Tipifica o diabo, as trevas. O povo do Egito da época representava exatamente os oponentes de Deus, os que se levantavam contra o povo de Deus. Quem estava se levantando contra o povo de Deus nesse momento? Quem era o povo de Deus? Os Gálatas, convertidos em Cristo. Quem estava se levantando contra eles? Os judeus. Paulo chama essa atenção comparativa, isso que é uma alegoria, é uma comparação. Ele mostra que os judeus que estavam perseguindo os Gálatas convertidos em Cristo fazia a figura dos egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus da época de Israel lá atrás. Então, o que fez Faraó? Faraó coloca no seio da família de Abraão o enviado seu, que foi Agar. Quais as consequências disso? A primeira consequência é o engano e a mentira. Coloca na mente de Sara e de Abraão que a promessa de Deus vem do Faraó. Entenda o engano, como é que ele entra? Que a promessa que Deus deu se cumpriria em Agar, que é presente de Faraó, que é enviado de Satanás. E a família de Deus iria ser colocada na terra por Satanás. Quais as consequências? Até hoje, biologicamente falando, esse povo briga entre si. Até hoje. Estão lá na Palestina se pegando a tapa todo dia. Até hoje. Judeu contra árabes e árabes contra judeus. Até hoje. E não vão parar até que Cristo volte. Mas aqui estamos falando de cunho espiritual, não de cunho biológico. Então, o que aconteceu com a intromissão de Agar na família de Abraão? Gera um filho. Não é bastardo esse filho, é legítimo. Porque Abraão, para poder ter relações sexuais com esta Agar, teve que se transformá-la numa concubina, escrava, mas concubina, que era da lei. Então esse filho é um filho legítimo. Filho legítimo. Todavia, um filho não da promessa. Um filho que Deus rejeita. Deus rejeita. Não o desampara, mas o rejeita. O rejeita. Lá em Gênesis, você vai ver que Abraão leva esse filho, antes de mandá-lo embora, leva esse filho na presença de Deus e pede para Deus que o receba como filho da promessa. E Deus diz para Abraão: não é este o filho da promessa. O filho da promessa nascerá da tua esposa Sara. Quem é a Sara? Sara, nos tempos antigos, não tinha essa de você escolher com quem você vai casar. Nos tempos antigos se casavam já prometidos. Até hoje, ainda assim, nos povos orientais, vários povos orientais. Eu tinha alguns conhecidos árabes de Foz do Iguaçu, quando eu trabalhava no comércio com eles. Conheci vários deles que iam para o Líbano
iam para o Egito buscar suas esposas. E a conheciam no dia do casamento. A conheciam no dia do casamento. E sabe como ele conhecia onde ainda? Dentro do quarto, porque ela vinha totalmente fechada. E a hora que depois de casado, levantava aquele treco do rosto. Aí queria ver se o negócio era bom ou não. É assim hoje é assim, hoje. E dirá naquela época. Portanto, Abraão recebeu Sara por promessa. Sara foi esposa de Abraão por promessa. Sara era a esposa legítima, não era concubina, era a esposa legítima. Sara estava para Abraão, assim como Abraão estava para Sara, na bênção de Deus. Na bênção de Deus. E foi com Sara que a promessa de Deus se cumpriu. A revelia até da descrença dos dois. Quando Deus fala de forma veemente pela segunda vez para Abraão, com 100 anos, ele responde para Deus: Senhor, como é que eu vou ter filho ainda? Na idade que eu estou, minha mulher já, usando o nosso sistema de hoje, fala que perdeu os seus costumes, mas ela já não menstruava mais. Há quanto tempo? Há quanto tempo ela não menstruava mais? E Deus diz para ele e para Sara: daqui 1 ano vocês terão um filho. Daqui 1 ano virá o herdeiro, o prometido. Isto é Sara. Isto é Sara. O que aconteceu com o filho de Agar no coração de Abraão? Quando Sara chega para Abraão e relata todo o problema que Agar estava lhe trazendo, e que Abraão diz para Sara: faça conforme você bem querer, e Sara manda Agar embora com o menino. O menino era filho de Abraão. Como é que você acha que ele ficou olhando aquele menino embora? Como é que você, um pai e uma mãe, vê o seu filho embora para o deserto, sozinho, com uma mulher, em direção do deserto, que ele conhecia muito bem, os perigos, a condição inóspita de um deserto? Pensa como é que estava o coração desse homem, vendo seu filho ir em direção ao deserto com uma mulher frágil. Pensa. Isso é o resultado que o diabo traz. O diabo dá coisa para a gente? Dá. Deu Agar para Abraão. E o que ele tomou? A alegria de Abraão de ver o seu filho se perder, ver o seu filho ir embora. O diabo, diz o ditado popular, está com uma mão e toma com as duas. É assim que ele faz. E é disso que estamos falando aqui essa noite. É disso que Paulo está falando. Paulo está usando a alegoria de Agar e usando a alegoria de Sara para mostrar o que é uma coisa e o que é outra. Ele chama aqui no versículo 24, essas mulheres representam 2 alianças. 2 alianças. Dentro do povo de Deus. Dentro do povo. Como é que a igreja vive as alianças? Da terra e do céu. Porque Agar representa, e Paulo demonstra bem claramente isso aqui, a aliança terrena, a aliança com as coisas desta terra, a aliança com as coisas desse mundo que é finito, desse mundo que se acaba. Agar representa tudo isso que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, e que nós colocamos uma importância muito grande, que deixamos as promessas de Deus para ir de encontro aos resultados que esta coisa dessa terra nos traz. O que Abraão colheu quando ele decidiu ouvir a conversa de Sara a respeito de Agar no primeiro momento, quando Sara quis que usasse Agar em benefício próprio? Só colheu desgraça. E o que a palavra desgraça significa? Fora da graça. Desgraça. Fora da graça. E o filho de Sara? O filho de Sara. O filho de Sara foi só bênção na vida de Abraão. Só bênção de Abraão. Ele só gerou bênção no coração de Abraão. Quando ele vai se casar, esse filho vai se casar, Abraão manda o servo buscar uma esposa. Deus faz esse negócio de maneira miraculosa, sempre, em todos os lugares. O episódio da fé
de Abraão com Isaac, lá no monte, quando Deus não propõe especificamente, mas coloca no coração de Abraão um desejo de adorar a Deus, e que ele sente no coração que deveria sacrificar o seu próprio filho. E Deus manda um cordeiro preso pelo chifre na árvore para glorificar ao Senhor. Toda a existência de Abraão com Isaac é uma existência de poder, amor e milagre. A aliança de Deus com Sara representa a ação de Deus na sua vida. A aliança de Agar representa a ação das trevas na sua vida. E essa é uma visão que nós tomamos hoje. Quando nós decidimos viver uma vida voltada para as coisas desse mundo, nos esquecendo das coisas espirituais, nós passamos a viver a aliança de Agar. Quando nós olhamos para o Senhor e entendemos e procuramos entender qual é o propósito, a promessa de Deus na minha vida, crendo na promessa de Deus na minha vida, eu entro no propósito da aliança de Sara. Eu entro no propósito da aliança de Sara. E as duas coisas se cumprem na nossa vida. É por isso que Paulo fala, elas são alegorias, elas são alianças, entretanto. Apesar de ser alegoria, ou seja, uma força de expressão, uma força de exemplo, mas é uma aliança, e a aliança se cumpre. A aliança é pacto. A aliança vai acontecer. E nós não podemos ser ignorantes de acreditar que vamos viver a aliança e não ter a consequência. É isso que Paulo está explicando aqui para os Gálatas, dizendo para eles: não entrem nessa dos judaizantes, porque isso é uma aliança do diabo. E se você entrar nessa, você vai colher os frutos que o diabo está trazendo para a tua vida. O que o diabo está fazendo é plantar no meio de vocês a mentira, plantar no meio de vocês o desentendimento, a discórdia, a infelicidade e a falta de paz, porque não é a vontade de Deus isso que eles estão trazendo. É isso que Paulo está dizendo. E trazendo para os nossos dias, qual é a ação da nossa vida que o diabo traz? É que você não tem jeito para levar a palavra, você não tem forma de levar, você está muito ocupado com as coisas dessa terra, você não tem condições de realmente fazer o que Deus quer que você faça, porque você é limitado em muitas áreas. Essa é a mentira de Satanás. Essa é a aliança de Agar em nossa vida. Deus é que nos capacita para ser e fazer o que Ele bem quer. Por isso que Ele diz para Abraão: daqui a um ano você vai ter um filho. Estava muito além, completamente fora de qualquer possibilidade realista, racional, ele ter Isaac. Mas Isaac é fruto da promessa. Nós temos que entender se vamos gerar filhos nessa terra, Ismaéis ou Isaques. Qual é o filho que você vai gerar? Se você não compreender isso, as tuas atitudes, como de Sara, na ignorância, vai gerar filhos para a perdição. E o que eu estou chamando de filho aqui? São consequências dos nossos atos. Consequências dos nossos atos. Precisamos compreender bem isso, queridos. Seu desejo de viver na promessa de Deus, ou seu desejo de viver na promessa de Satanás? A promessa de Satanás vai trazer para você intriga, confusão, perda, destruição. A promessa de Deus traz para você alegria, paz, segurança, progresso na sua vida, em todas as áreas. E o que Deus traz, queridos, é bom. É bom. O que o inimigo traz tem cara de coisa boa, mas é perdição. É como diz Salomão: quando você pega, ele é mel, mas quando você vai perceber, é fel. É fel, tem cara de mel, mas é fel. Mas o que vem de Deus é mel puríssimo. Sara é o exemplo disso. Sara é o exemplo disso. Essa mulher, já com seus anos avançados, vai para o Egito e encanta Faraó. A mulher que Deus deu para Abraão, quanto mais dias passar, mais bonito ficava. Mais bonito ficava.
Eu gosto de chamar a missa de Sara de vez em quando. Ela sabe disso. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. O que Deus te dá, melhora a cada dia. Melhora a cada dia. Agora, o que você recebe de Satanás, gente, é complicado. É complicado. Tem cara de beleza, mas como dizia uma pessoa uma vez para mim, é que você não conhece a mulher que eu tenho. É cascavel com jararaca. Coisa do diabo, gente. É terrível mesmo. Mas o que vem de Deus, só melhora a nossa vida. Só melhora. Porque Deus, já diz assim a palavra: vocês que são maus, como teu filho te pede pão, você não dá pedra, que dirá o pai que é bom. Deus é bom. Portanto, nós temos que nos agarrar às promessas de Deus, que é o que Sara representa. Essa igreja, meus amados, essa igreja é uma igreja que precisa viver Sara e não Agar. Sara e não Agar. Lá em Apocalipse, para a gente já entrar para o finalmente, olha lá comigo, um texto demais impactante. Apocalipse 3. Eu chamo esse texto de o choro de Deus pela igreja. Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Diz o texto. E vou aqui dar uma parafraseada. É Deus falando com você. É Deus falando comigo. É Deus falando conosco. Ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Eu quero te chamar aqui, pode ser perfeitamente a igreja presbiteriana Filadélfia. Diz ele para nós: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É muito pesado o texto. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse versículo 18, amados, nos chama a duas coisas. Aconselho que me compres ouro refinado pelo fogo. Qual é ouro? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. É a nossa vida santa. Ter uma vida santa com Deus e diante de Deus. A fim de não ser manifesta a vergonha da tua nudez. Qual é a vergonha da nossa nudez? Nosso pecado. Nosso pecado. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Isso aqui o que é? A bênção, a unção de Deus para que abra o nosso entendimento, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Nosso entendimento. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu gosto muito desse versículo. Gosto muito desse versículo. Porque esse versículo nos reporta a uma das coisas mais gostosas do nosso relacionamento com Deus. Ele está chamando você e a mim da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Perceba que ele é um gentleman. Ele respeita a sua posição. Ele é um Deus todo-poderoso. Mas ele chega na tua vida e bate na tua vida. Bate. E pergunta para você: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e ouvir a minha voz, eu entro em sua casa, em sua vida, e vou cear com você, e você comigo. E essa palavra cear é uma palavra que eu sempre exalto,
porque ela é de suprema importância. Eu acho que nós temos sempre liberdade para tomar um lanche na lanchonete, almoçar em algum lugar com uma pessoa, jantar em outro lugar com uma pessoa. Você pode até convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, jantar na sua casa. Mas o termo que está aqui não é jantar, nem almoçar, nem tomar café. O termo que está aqui é cear. E cear implica necessariamente intimidade. Intimidade. Então ele tem a forma cavalheiresca de não te atropelar, bate na sua vida e pede para entrar. E diz que se entrar, se você permitir que ele entre, ele vai cear com você, ou seja, ter intimidade com você. Esse é o Pai amoroso. Eu digo que esse texto é o texto de um Deus choroso para conosco, mas que começa de maneira veemente, dizendo assim para nós, igreja: vocês ou sejam frios ou quentes. O que é frio? Vira as costas mesmo, esquece que Deus é Deus, esquece que Ele é teu Pai, esquece que Ele é teu Senhor e vai viver a vida do mundo. Isso é frio. E quente? Quente é aquele que busca nele a dependência plena, compreende que Ele é Senhor e você é servo, compreende que Ele é teu Deus e você é criatura regenerada no sangue dele, te fez um novo homem, te fez uma nova mulher, para verdadeiramente viver uma nova vida. E qual é essa nova vida? Não seja igual um judaizante, que vive enclausurado, fechado em si mesmo. Vivendo a vida de um judaizante é viver ritos e religiosidade. É isso que Paulo está falando naquele texto: ritos e religiosidade. Quais ritos? É vir na igreja, é cantar, é levantar a mão, é trazer dízimo e oferta. Destituído do amor de Deus, isso é rito. Isso é rito. Guarda o domingo, guarda o dia. Isso é coisa de judeu que faz destituído de amor e reverência a Deus. Isso é rito. O que Ele quer de você e de mim? Que nós o adoremos e o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Eu creio que não é difícil para cada um de nós pensar em amá-lo de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Não é difícil. Mas é que Ele traz atrelado a isso a palavra: e ao próximo como a ti mesmo. O que você tem feito com o próximo, meu irmão? O que você tem feito com o próximo? Qual o próximo você está se envolvido? Você está se envolvendo? Qual o próximo? Quem é o próximo que você está cuidando? Quem é o próximo que você está acompanhando? Quais próximos pertencem ao cotidiano da sua vida? Porque se não houver esse próximo, se não houver, então essa palavra de Deus está pela metade. E tudo mais virou o quê? Rito judaizante. É por isso que Paulo diz: qual aliança você está? Você está na aliança de Agar ou na aliança de Sara? Porque Sara gerou o filho para que esse filho gerasse a palavra de Deus no mundo. No mundo. Sara gerou um filho para que constituísse um povo. E hoje a palavra é clara, dizendo que o povo de Abraão não é o povo biológico. Para o judeu ser povo de Abraão, ele tem que se converter a Cristo. O judeu tem que se converter a Cristo, senão ele não é povo de Abraão. Ele não está dentro da promessa de Abraão. Portanto, a promessa que Deus fez para Abraão é que em ti farei uma grande nação. O teu filho vai gerar isso. E nós somos filhos de Abraão. Gálatas 4, volta lá em Gálatas 4, o texto. Gálatas 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Vocês não são filhos de Agar. Vocês são filhos gerados em Cristo, como Isaac. Filhos da promessa, da vontade de Deus.
Esta igreja é uma igreja da promessa, não é a igreja da mentira. Vós sois filhos da verdade, não sois filhos da mentira. Vira para o lado e diz assim: meu irmão, você é filho da promessa, como Isaac. Você é filho da promessa, meu irmão, como Isaac. Você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Minha irmã, você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Portanto, viva como tal. Viva como tal. Você é uma filha da promessa. Viva pela promessa, não pela mentira. Que os seus pensamentos, que os seus sentimentos, que as suas atitudes demonstrem isso, porque pelos seus frutos vos conhecereis. E a exortação nessa noite é que essa igreja seja uma igreja que viva a promessa. Amém. E qual é a promessa? Que possamos ser um povo que leve a palavra do Evangelho. Amém. Que você tenha pessoas ao seu redor, que você esteja vivendo essa promessa. Que as pessoas possam olhar para você, para o teu casamento, para o relacionamento com teus filhos, e vejam a promessa. Vejam a promessa. Porque se não puder estar vendo, o perigo é que você possa estar vivendo a aliança de Agar. Então viva a promessa, porque você é filho da promessa. Quando Paulo escreve isso para os Gálatas, ele não está escrevendo para povo que não é da promessa. Entendam isso. A intenção de Paulo foi explicar isso para os Gálatas, que são filhos da promessa, como você e eu, como essa igreja, uma igreja da promessa. Mas ele está dizendo para eles: vivam essa promessa. Não entre nessa conversa fiada de Satanás. Vivam na promessa. Vivam na promessa. Portanto, meus amados, se levantem como o povo da promessa. Se levantem. Olhem a Deus, para que a sua vida seja usada por Deus, para que vidas sejam tocadas, libertas e curadas, meu irmão. Não vivam como judaizantes. Viveram no seu gueto. O que o judeu viveu? Não, Deus é só para nós, para mais ninguém. Deus será deles desde que Ele faça um elenco de obras. Não foi isso que Deus ensinou, não foi isso que Deus quis. Deus quer que nós sejamos o povo da promessa, não nessas quatro paredes, não que não deva ser aqui, mas não só aqui, que nós possamos viver a palavra do Evangelho, que é a boa nova, lá fora, no teu dia a dia, no seu trabalho, na rua, com a sua família, para que cada pessoa que viva com você, você pode trazer aqui e dizer: eu pertenço ao povo da promessa, vem comigo. E se isso for verdade, eles virão. Eles virão, porque isso é vontade de Deus. Que Deus possa estar te abençoando, que essa palavra possa falar forte no seu coração, para que você possa realmente viver o tempo da promessa do século 21. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor com essa palavra que nos exortou a ter um compromisso de verdade com a aliança que vem do Senhor, e não com a aliança das trevas. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a mentira de Satanás, todo o engodo de Satanás, tudo aquilo que ele tenta em colocar dentro das nossas vidas, enfiar dentro da nossa mente, para que nós nos desviemos dessa maravilhosa aliança do Senhor para conosco. Essa aliança de vida, essa aliança que nos reporta a viver uma vida de qualidade, porque a palavra já diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos de qualidade. É desta vida que nós queremos, ó Deus, viver. É esta vida que nós queremos para esta igreja, que essa igreja possa ser uma igreja que pregue esta palavra, que viva essa palavra, que não seja uma palavra retórica, mas seja uma palavra viva na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Papai, nós queremos ver essa igreja, uma igreja atuante, fazendo a diferença neste tempo, neste lugar, nessa cidade, nesse país, Pai, em nome de Jesus. Nós não nos conformamos com uma vida de ricos, uma vida, Pai, introvertida, introspecta, mas uma vida, Pai, cheia de coragem, de vigor, de destemor mesmo, Pai, para levar essa palavra aonde as pessoas estão, para que recebam essa palavra com todo o Teu poder, em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra não seja, Pai, uma palavra que caia ao vento, mas que encontre corações preparados e que ela possa frutificar em uma quantidade conforme a Tua vontade, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém.